mais uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração. Mas, se você pegar essa chave e girar na porta certa, ela vai abrir. É sobre uma chave que abre todas as portas. O que nós chamamos de a chave mestra. Não importa a porta que você colocar, ela vai abrir. Então, lindo, eu não sei se você vai ter coragem de sair dessa mensagem. Mas se eu fosse você, ficava até o final. Eliminava as distrações e se preparava para tomar decisões radicais, mas que vão fazer você viver milagres extraordinários. Amém? Mas antes de ir para a mensagem, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Aliás, eu vou te sugerir um comentário para você fazer já no começo agora, para nós ver se você tá ligado ou não. Comenta assim, hashtag time de segunda. E não é de segunda linha, é de segunda-feira. Ei, irmão, comenta aí, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho. Nós estamos chegando a quase 10 milhões. 10 milhões. Ei, irmão, se inscreve, ativa o sininho. E eu tenho uma palavra para prometer para você. Quando batermos 10 milhões, ainda não sei como, mas vamos sortear um inscrito do canal, para no ano que vem, em maio de 2025, e na terra onde Jesus nasceu com a gente. Ei. Só que você tem que estar inscrito, bebê. Então até dá uma conferidinha. Vai que é você. Tá bom? Vai que é alguém de Tubarão. Vai que é um Baby Shark daqui que vai. Vamos para a mensagem. Aleluia. Olha, é desafiador dizer que existe uma chave que abre todas as portas. É difícil, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe uma chave que abre todas as portas, eu não posso me esquecer que a palavra diz que tem portas que Deus abre e ninguém fecha. Mas existem portas que Ele fecha e que ninguém abre. E essa porta não é sobre a chave, é sobre quem fechou. Então, essa palavra serve para tudo aquilo que é da vontade do Senhor sobre você, mas só vai acontecer se você usar a chave certa. Então vamos lá. Evangelho do João, capítulo de número 2, versículo de número 5. E a sua mãe, Maria, disse aos funcionários: tudo o que ele pedir para vocês, façam. Amém. Vamos de novo. Tudo o que ele pedir para vocês, façam. Começamos. E estava ali 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E em cada uma capiam cerca de 80 a 120 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles
a encheram até a borda. E ele disse: agora tirai e levem ao mestre-sala para que ele prove. E quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água já sabiam. O mestre chamou o noivo e disse: todo homem, no princípio, apresenta um bom vinho, e quando os homens já beberam muito, então vem o pior. Mas você guardou o melhor para o final. Vamos combinar um negócio? Você vai ter que abrir a sua mente agora. Você vai ter que tirar toda a restrição de fé que talvez alguém tenha gerado dentro de você ao longo da caminhada. Eu quero que você tire toda a frustração que alguém possa ter feito, ou talvez todas as orações que você fez e aparentemente Deus não respondeu. Todo milagre que você pediu e não chegou. Limpa tudo agora. Coloca tudo para fora. Deixa o coração puro, deixa o coração limpo para ouvir o que eu vou falar para vocês. Olha, João, ele era um discípulo muito conectado com Jesus. A Bíblia diz que o Senhor tinha 12 discípulos, 3 eram amigos, mas um era íntimo dele. E esse discípulo é aquele que escreve esse texto. E quando você lê sobre João, quando você lê o evangelho dele, você vê uma riqueza de detalhes que faltam em alguns momentos. Por exemplo, tem coisas que Lucas fala que João não diz. Sobre Pedro, por exemplo. Tem detalhes de Pedro que só Lucas conta, João não. Mas João conta mais detalhes de Jesus do que sobre os discípulos. O que é bom para você entender algumas coisas. Então Lucas fala muito sobre os fatos. Mas João tem um cuidado específico para falar sobre Jesus. De uma forma que um evangelho acaba completando o outro e torna-os os perfeitos. Mas quando você olha João fala de 7 milagres que Jesus fez. E que antes de fazer o milagre, Jesus pediu algo para ser feito. Para quem estava buscando o milagre. Então, é preciso entender que tem milagres que acontecem de maneira sobrenatural, porém não é nos exigido nada. A gente só vive. Quantos milagres invisíveis que você vive e que nem sabe para testemunhar? Quantos acidentes que Deus já te livrou? Quantos combates desnecessários o Senhor já te livrou? Quantas vezes a sua vida foi preservada e você nem sabe que Deus o fez, mas Ele fez, e você só está aqui porque a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as suas misericórdias. Misericórdias essas que se renovam a cada manhã. Lindo! Jesus ama você, sabe o teu nome, o teu endereço, cuida de você na palma da tua mão, da mão dele, tem os cabelos da tua cabeça contados. É detalhe demais para você entender, mas ele conhece tão bem você, que nem você mesmo se conhece como ele te conhece. Mas existem milagres que Jesus vai fazer, mas antes, a nossa postura de fé vai ser testada. E a maneira que a gente se porta determina o milagre que a gente vai viver. Então, por isso que eu disse que é bom que você tire tudo do coração, que você
Agora, limpe, purifique, porque eu sei. Tem coisas que você já orou que Deus não fez. Que teve milagres que você pediu e que o Senhor não realizou. E eu sei, porque eu também tenho orações que não foram respondidas. Ou foram, mas por conta da minha ignorância não entendi. Mas eu tenho vezes que fiz tudo e nada aconteceu. Já orei por doentes que não foram curados. Já orei por pessoas e que morreram. Já orei e não vi acontecer. Já pedi para que a chuva parasse e a chuva não parou. Mas também já pedi para que a chuva parasse e ela parou. Já pedi para que o Senhor Jesus curasse e Ele curou. Já vi mães estéreis dando à luz. Já vi câncer serem retirados de maneira imediata. Já diagnósticos sendo envergonhados. Eu já vi tudo e já vi os dois lados. Mas tem uma parada. A nossa maior dificuldade de crer é justamente a nossa disponibilidade em se mover para aquilo que os nossos olhos não enxergam. Então, lindo, a gente só cura, a gente só entende o que precisa quando mergulha na palavra. Na verdade, o cerne de tudo é a vontade de Jesus, o que Ele quer. E o que Ele quer reflete no que eu devo fazer. Então, examina comigo um milagre para começar. A Bíblia diz que é o primeiro milagre público de Jesus. Era um casamento em bodas de Caná da Galileia. Jesus ainda não havia sido exposto. Portanto, mesmo tendo poder para tudo, não havia sido provocado para. Seu ministério ainda não era público, mas havia uma mulher que sabia quem ele era. Maria sabia quem morava na casa dela. Maria sabia que aquele menino não era normal. Maria sabia que aquele menino carregava uma missão muito poderosa. Maria não criou um filho para viver, criou um filho para morrer na cruz do Calvário. Maria sabia de tudo dele. Sabia quem ele era, sabia o poder que ele tinha, sabia que o pai dele não era José, era o Deus dos céus e da terra. Ela sabia tudo dele, porque quando o anjo chega na casa de Maria, o anjo diz, e o reino dele não terá fim. Ele reinará para sempre, e o nome dele será Jesus. Maria sabia que 400 anos antes de ele chegar, um homem se levantou para profetizar dizendo, ei, ele vai vir e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o principado estará sobre os seus ombros. Estava tudo escrito. Zacarias profetizou, e eis que ele vem, montado em um jumento. Tudo estava escrito, não há nada novo. Tudo que Jesus fez foi para cumprir aquilo que antes havia sido proclamado sobre ele, para que justamente aqueles que deveriam o receber tinham a certeza de quem se tratava. O problema não era o que estava escrito, mas a interpretação que se recebera. Bom, Maria sabia quem era o filho dela. E quando a Maria viu que o vinho acabou e que a festa iria de água abaixo, literalmente, porque o vinho havia acabado, a Bíblia diz que ela chamou Jesus e falou, eu sei que você pode resolver o BO dessa galera aqui. Aí Jesus falou, mas ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino Maria, mas eu sou tua mãe.
Quem tem mãe sabe do que eu estou falando, amém? Mãe, eu não quero. O problema é seu. Mãe, mas todo mundo foi. Você sabe. Não, Maria. Chamou os funcionários e falou: seguinte, faz tudo o que ele falar para vocês. Mas quem iria fazer tudo não sabia quem ele era. Não tinha uma história com ele. Não havia um milagre contado. Não havia nada registrado acerca dele. Ele era o filho do carpinteiro de Belém. Ele era o filho da Maria. E nada mais. Primo de João Batista, sobrinho de Isabel. Era um garoto. E aí Jesus fala para a galera: tragam 6 talhas, que era o que tinha, de água para mim. E aqui começa uma verdade que quanto antes a gente aprender, melhor. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não seja lógico, mesmo que a conta não feche, mesmo que você não consiga entender, faça tudo aquilo que Ele te mandar. 10 améns. Eu vou dizer de novo então, para melhorar. Faça tudo o que Jesus mandar. Com uma certeza, se Ele falou, o final do filme já está preparado. Esses homens, esses funcionários, não tinham nenhuma história com Ele. Mas havia uma autoridade nele que o precedia. Você podia não acreditar que ele era o Messias, mas não tinha como dizer que aquele homem era normal. Havia algo sobre ele. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Havia autoridade sobre ele. A Bíblia diz que quando ele fica público, as multidões se acotovelavam para estar perto dele, para tocar nele, porque havia poder saindo, havia virtude fluindo dele. Agora, eles não sabem ainda, mas sentem algo diferente. E agora, debaixo de uma ordem, eles têm que tomar uma postura, e a postura é encher de água as talhas. Só que tem um detalhe na Bíblia. A Bíblia diz que a talha do padrão judaico cabia de 80 a 120 litros. Só que o que a Bíblia diz sobre esses servos é que eles não colocaram 80, eles não colocaram 90, eles não colocaram 100, eles encheram até a borda. O nome disso é proatividade. É fazer além do que se pedido foi. Ou se sacrificar para ver algo ainda maior acontecer. Eu não sei como é você, mas quando minha mãe pedia para buscar água, para encher a jarra e deixar na geladeira, é que aqui todo mundo é rico, todo mundo toma água a voz. Mas a gente tinha a tal da Tupperware, que dura 350 anos. Que a gente tinha que encher depois que tomava. Eu nunca enchia até a borda. Porque quando você enche até a borda, o risco de transbordar é maior. Porém, a quantidade de água, se não transbordar, também é maior. Você já começou a entender, né? Eles tinham uma opção. Não vamos sacrificar nossas costas. Não vamos carregar 80 litros de 120 litros de água, se a gente pode carregar 80. E veja, Jesus não mandou eles carregar 80 litros de vinho ou 120 litros de... Ele mandou encher de água. E parece ilógico, numa festa que se precisa de vinho, encher uma talha de água. Esse é o ponto. Jesus não está pedindo algo lógico. Jesus não está pedindo algo simples.
Jesus está pedindo uma decisão de crer. Se você crer que eu posso fazer alguma coisa, antes de eu fazer, faça você. Traga o sinal que você acredita na minha frente. O quanto você trazer de água, eu vou transformar em vinho. Mas é você que vai encher a talha de água. Bom, agora, o que para mim é maravilhoso, e eu consigo ver, é imaginar os serviçais da casa carregando com muito esforço aquelas talhas cheias de água, indo em direção para quem precisava de vinho. Eu imagino, sabe o quê? As pessoas em volta dizendo: o que você está levando? Chegou o vinho? Aí, não chegou ainda, mas vai chegar. Mas o que você está carregando? Água. Mas eu sei que vai virar vinho. Não, irmão, peraí. Quando cremos no milagre, a palavra crer é ver antes de acontecer. Fé é o firme fundamento nas coisas que não se enxergam, mas que se creem de todo o coração. Portanto, você nunca pode chamar de milagre aquilo que você não viu pela fé. Eu vou ser mais claro. Tudo que você pede, tudo que você coloca na presença do Senhor, a partir do momento que você coloca, os seus olhos precisam ver pela fé aquilo que você apresentou ao Senhor. E isso muda a postura da gente. Eu vou ser bem específico com você. Mas antes, eu preciso te dizer: as talhas chegaram até Jesus. Os meninos que estavam carregando ficaram olhando para ele. Um vinho bom demora bastante tempo para fermentar. Quanto tempo vai demorar? Aí a Bíblia diz que não demorou muito. Eu imagino, irmão, se eu tô lá, eu ia estar assim, ó. Para ver. Irmão, tem um homem dizendo que aquilo ali vai virar vinho. Eu quero ver. Eu quero ver. Só que a Bíblia diz que não diz o momento que virou vinho. A Bíblia não fala se virou vinho quando o mestre Sala experimentou, se virou vinho enquanto eles estavam carregando as talhas, se virou vinho quando as talhas chegaram até Jesus. A Bíblia só diz que quando o mestre Sala colocou na boca, era vinho. Não, meu Deus, irmão, vamos de novo. Não se sabe quando foi a hora. Qual foi a hora? Ninguém sabe. Quando eles estavam carregando? Não sei. Quando chegou? Não sei. Quando eles transportaram? Não sei. Eu só sei de uma coisa: quando o mestre Sala colocou na boca, ele disse: uau! É isso! Os irmãos do vinho estão tudo assim, ó. É pecado? Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia diz que quando o mestre Sala experimentou, ele falou: oh my Jesus, é vinho. E não é só vinho, é o melhor vinho que eu já experimentei. Aí ele fica inconformado com a liturgia da chegada daquele vinho. E ele vai no dono da festa, no noivo, e diz: que é isso que você fez? Normalmente se deixa o melhor vinho para o começo. Você serve quando todo mundo está bêbado, coloca tudo que tiver de refúgio. Você deu o melhor no começo, que eu pensei que era o melhor. Mas o que você serviu por último é muito melhor do que tudo que foi servido. Mas minutos atrás aquilo era só água. Eu vou ser mais claro com você. Um vinho precisa de 2 anos para fazer a sua fermentação ficar aprazível ao paladar. E nem sempre ele será tão bom. Quanto mais velho, melhor.
Jesus fez o melhor vinho sem respeitar o tempo do vinho. Jesus fez o melhor vinho sem precisar de uva. Não, ele vai ficar doido. Jesus não fez o vinho com uva. Jesus fez o vinho com a talha que os servos trouxeram cheias de água. Ei, lindo! Deus vai fazer com aquilo que você trazer para a mão dele, o que você apresentar para ele, e com fé se mover em direção do teu milagre. Ele é poderoso para fazer. Eu sei o que vem no teu coração, aí Dave, é muito difícil, mas se você crer, você vai fazer tudo o que ele mandar. E se ele falar você ir, você vai. Se ele falar para você pular, você pula. Se ele falar para você voar, você bate a mão e voa. Não importa, não precisa fazer sentido, mas tem que vir dele. Se vem dele, acontece. O nome dele é glorificado, o milagre chega. Mas a gente tem que aprender logo. A chave que abre todas as portas não é a fé, é a obediência. A fé vem depois. A obediência vem primeiro. O milagre vem depois. A obediência vem primeiro. Lindo, Deus não fez nada na minha vida enquanto eu não obedeci Ele naquilo que Ele estava me pedindo. E tudo o que Ele me pediu, mesmo doendo, mesmo tendo vergonha, mesmo morrendo de medo, eu fiz. Tudo aquilo que eu obedeci, o milagre dele derramou sobre mim. Mas não dá para transformar. Até dá, mas aqui não. Se a talha não estiver cheia de água, a obediência deles não é normal, é uma obediência extravagante. A gente não vai encher pouco, a gente vai encher até a borda. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas se eu fosse você, eu parava de pedir e começava a agradecer como se ele já tivesse chego. Eu vou ser mais claro. Você não vai voltar mais para dizer, Jesus, eu preciso. Você vai voltar para dizer, Jesus, eu sei que o Senhor já está fazendo. Eu sei que o milagre vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai se mover. Eu sei que já está acontecendo. Os meus olhos ainda não veem, mas pela fé eu consigo ver. Vai acontecer no nome de Jesus. O diagnóstico vai ser vencido. A provisão vai chegar na sua casa. A crise vai ser destronada. E o nome de Jesus vai governar sobre tudo na sua história. Em nome de Jesus. Mas não dá para ver se não trazer a talha. Quando Jesus manda os discípulos colocarem as pessoas sentadas, são 5.000 homens, não se contavam as crianças e as mulheres. 5.000 homens. Alguém disse para alimentar todo mundo 200 moedas de prata. Mas André vai para o meio do povo. 200 moedas a gente não vai conseguir. Mas o que eu conseguir eu vou levar na mão dele. Ninguém tem 200 moedas de prata, mas o que vocês têm? Aí o menininho falou, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui. É suficiente, dá. Irmão, peraí. O nome disso é fator André. Ninguém viu a provisão. André enxergou a provisão em 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Deus não multiplicou antes de ele chegar e dizer, tá aqui. Sabe o que eu imagino de novo? A Bíblia diz que Jesus tomou o pão, o peixe, levantou e abençoou, colocou no cesto, deu para eles distribuíram para todo mundo. Como que multiplicou? Não diz a hora que multiplicou, não diz qual foi o momento. Ele começou a encher, não, se tinha 12 discípulos, saiu 12 cestos e era só isso que tinha. Só que ele tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava para cá, olhava para dentro, tinha mais. Tirava, tinha mais. E o favor do Senhor se multiplica. O favor do Senhor é sobrenatural.
Vou falar para você. Quando Jesus falou comigo que era para eu abrir mão de um sonho meu, eu entrei em crise, porque eu não queria. O que o Senhor estava pedindo é: traga minhas talhas cheias de água, solta o que você carrega e traz o que eu tenho poder para transformar. Não é tão fácil como a gente gostaria, mas é exatamente isso que move o céu à nossa direção. Quando você crê tanto que você obedece tudo para ver aquilo que Deus tem para fazer sobre você. Eu não sei qual é o projeto que você está morrendo de medo, lindo. Eu não sei qual é a planta que você tem na mão. Eu não sei qual é o sonho que você já abortou porque pensa que não pode mais. Se mova em direção ao milagre que você precisa, se preparando como se ele estivesse chegando agora. Eu vou ser claro, você está orando há muito tempo para que Deus abra as portas do céu e mude a sua vida financeira. Abre uma conta nova. Abre uma conta nova. Mas David, não aconteceu ainda. Mas quando acontecer, a conta está lá. David, eu queria tanto que o Senhor me desse uma casa. Lindo. Compra o chaveiro da chave que vai na porta e diz: Senhor, eu já fiz o comecinho, é pequenininho, mas está aqui, Senhor, quando o Senhor me der a chave, eu já tenho um chaveiro. Senhor, eu quero um filho. É lindo, vai no mercado, faz pedido, compra um pacotinho de fralda e diz: Senhor, já está aqui, se o Senhor mandar, já está aqui. Ei, Senhor, eu creio tanto. Eu sei que é difícil, mas quem crê se move no sobrenatural para ver o milagre de Deus chegar. É loucura, mas Ele faz. É loucura, mas a água vira vinho. É loucura, mas 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. É loucura. Mas se fosse lógico, seria a gente. A gente precisa de planilha. A gente precisa de estratégia. Jesus só precisa de uma talha cheia de água. A gente precisa de processo. Jesus faz do jeito que Ele quer. Então, vou te falar. Acredita. Pode voltar a sonhar o que o Senhor tem para você. Sabe o projeto que você está morrendo de medo? Pode se mover em direção a Ele, não desiste não. Deus vai mandar a provisão, Deus vai mandar o cuidado, Deus vai fazer o milagre. E sabe o diagnóstico que você recebeu? Coloca na frente de Jesus e diz: Senhor, se tem alguém que pode me curar, é o Senhor. E começa a declarar: Jesus, eu creio que eu estou curado. Eu creio, Jesus, que eu vou viver de maneira sobrenatural os meus dias sobre essa terra. Em nome de Jesus. Creia, creia. Creia antes de ver. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, eu construí e desenhei uma planta de uma casa, que seria a casa que eu iria construir. Eu não sabia quanto custava. Eu não sabia como que fazia uma casa, eu não sabia como fazia uma laje. Eu fiz a planta, mostrei para um amigo meu, ele disse: você sabe quanto custa um metro quadrado? Falei: não sei. Aí ele falou para mim: é que se você construir uma casa desse tamanho, vai sair X. Falei: isso eu não tenho condição. Ele falou: então, o que você consegue? Eu conseguia X, eu desenhei 2X. Porque se eu contar só comigo, não é testemunho. Se eu contar só com a minha calculadora, não é milagre. Se eu contar só com aquilo que eu vejo, eu nunca vou sair do normal. Eu sempre vou viver o básico. Eu fiz 2X. Eu fiz uma casa de 2 andares. Eu fiz uma casa que tinha pele de vidro na frente. Uau, que chique. Eu desenhei. Só que aí, irmão, chegou a planta da casa, eu fiz o projeto e eu estava com a planta na igreja. Na igreja. Sentadinho. Aí o culto começou, eu olhava a planta, fechava. Meu Deus, como que isso vai acontecer, Jesus? Meu Deus, agora? Aí, abria, fechava. Aí, do nada, uma pessoa vem atrás de mim e falou: garoto, o Senhor falou comigo e eu não sei o que é. Eu não consigo entender porque eu não sei nem o que está escrito no texto. Mas abre Esdras capítulo 10. E ele falou o versículo e ele saiu.
Aí eu peguei e abri. Aí estava escrito assim: levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo, nós seremos contigo. Mas só veio depois que a planta estava pronta. Não, você não está entendendo, meu lindo. A casa não nasceu sem a planta. Depois que a planta ficou pronta, Deus falou: agora, deixa comigo que eu resolvo. Eu não tinha 1 centavo. Uma semana depois, meu carro capotou. É que Deus trabalha de um jeito diferente. Eu nunca tinha feito seguro de um carro. Aquele eu fiz. O carro estava quitado. E o dia que bateu, era o dia anterior, eu havia quitado o seguro também. Você não quer glorificar? Eu vou falar o que Deus fez. O valor que entrou do seguro, eu encontrei o construtor. Dei na mão dele. Falei: toca-lhe o pau. Faz no que dá. Ei, só que escute, eu tinha a provisão para o começo e não tinha mais nada para o final. Só que o dia que eu dei o passo, a provisão começou a chegar de uma maneira como nunca antes havia chego. A conta dava X, o Senhor mandava X. E quando eu vi, a casa estava pronta, mas antes de acontecer, era só uma planta na mão de um garoto sem condições. Mas como eu me movi em direção à palavra, o Senhor falou: eu vou fazer. Irmão, fala para quem está do teu lado, se move em direção do teu milagre. Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, lindo e maravilhoso. Nós não só cremos que o Senhor vai fazer, como mudamos a nossa estratégia de viver para esperar o teu milagre chegar. Jesus, eu creio com todo o meu coração que tudo que o Senhor prometeu vai acontecer. Eu creio que minhas orações serão respondidas. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai se mover na direção dos teus filhos, e o milagre que tanto se espera vai chegar, porque nós obedecemos, e o que o Senhor está mandando nós vamos fazer, porque queremos glorificar o teu nome através da nossa obediência e ver o milagre através da nossa fé. Em nome de Jesus.